Paz de Cristo, meus irmãos. Hoje mais uma vez aqui no canal. Quero trazer a continuação da aula sobre o Apocalipse. Hoje vamos trazer a aula aí número 7, tá? Se você tem aí curiosidade sobre esse assunto do Apocalipse, eu convido você a permanecer até o final do vídeo aí, que você vai ter grandes revelações hoje aqui sobre a compreensão e o entendimento do Apocalipse, tá? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para que os irmãos aí dêem o like, compartilhem os vídeos, porque isso é importante para que outras pessoas aí também possam ter acesso aí aos nossos estudos, tá bom? Então, deixa aí seu like, seu comentário aí, para que a gente possa aí estar sabendo sua opinião, tá bom? Não se esqueça aí de seu like e inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá bom? Então, hoje nós vamos aqui tratar da aula 7ª sobre o Apocalipse. Nós fizemos a aula 6, tratamos das duas primeiras igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, né? Nós estamos fazendo um estudo assim mais panorâmico sobre essas igrejas, né? No canal tem um estudo mais abrangente sobre alguns outros detalhes, talvez um pouco mais proféticos dessas 7 igrejas, que obviamente essas 7 igrejas são um assunto totalmente profético, mas aqui eu vou dar mais uma ênfase didática deste assunto com algumas ligações proféticas, tá? Mas não vai dar para se abranger muito no contexto profético. O que eu vou dar aqui para você é uma visão de como você entender e de como você vai fazer a pesquisa depois, tá? Porque não tem como, são muitas coisas. Então tem vídeos que eu gravei com o irmão Luiz, vídeos que eu gravei com o irmão Pedro, vídeos que eu gravei sozinho, que aí vão te dar, né, uma bagagem profética muito maior, tá? Então esse aqui é um estudo mais para a gente entender esse detalhe. Também, se você não viu as outras aulas do Apocalipse, eu convido você aí a ver as outras aulas do Apocalipse para você entender, tá? Então, nós vamos passar muito mais aí de 20 e poucas aulas, porque nós estamos aí, vamos sair hoje do capítulo 2 e estamos aí já na 7ª aula, né? Porque depois vai vir a igreja 5 e 6, depois a igreja 7ª, né? Vai vir essas igrejas. Então a gente está recém aí no capítulo 2, estamos na aula 7ª, então vai passar, né, bastante aí de 22 aulas, tá? Então hoje vamos tentar entender algumas características aqui dessas duas igrejas, Pérgamo e Tiátira, tá? Eu fiz aqui com o Evernote mesmo, que fica mais fácil da gente poder demonstrar para vocês. Então vamos ler. Eu esqueci de botar aqui, tá? Mas isso está em Apocalipse. Deixa eu ver aqui na tela qual parte de Apocalipse que vai ficar, para citar para os irmãos, que eu esqueci de botar ali, Apocalipse 2. Então, vai do Apocalipse 2, né? Apocalipse 2, do verso 12 ao 29. Apocalipse 2, do verso 2 ao 29, tá? Vou marcar aqui para os irmãos. Apocalipse 2, do 12 ao 29, tá? Depois você vai ler na sua casa. Vou deixar aqui enfatizado que eu esqueci de botar, mas estou colocando agora, perfeito? Nós vamos tratar sobre Pérgamo e Tiátira. Então, o que eu vou pedir para os irmãos é ter bastante atenção. Por quê? Porque no Apocalipse, irmãos, no Apocalipse, todos os detalhezinhos que se vê, eles são importantes para você fazer links. Deus, ele trabalha muito com links, né? Com ligações proféticas. Mas eu uso a palavra link que fica mais fácil de você entender. Eu vou dar um exemplo para você. Sabe quando você vai no Wikipedia? Sabe essa enciclopédia que tem no Google aí? Você bota ali, Wikipedia. Aí você está lendo um assunto ali, por exemplo, sobre, sei lá, ferro, ou bronze, qualquer coisa. O assunto que seja. Eu só usei isso como exemplo. Aí você quer fazer uma pesquisa, eu preciso saber sobre a prata. Você vai lá, bota prata e no Wikipedia, né? Eles vão demonstrar para vocês várias coisas. A prata, ela é fabricada assim, foi descoberta assim, assim assado. Se usa para isso, se usa para aquilo. E eventualmente, em alguns momentos no Wikipedia vão ter links, por exemplo, estão falando sobre a prata, e aí vai citar nome de pessoas, e nesse nome de pessoas vai ter um linkzinho que você vai clicar, ele vai te direcionar para uma outra página, e vai dar todo um direcionamento sobre esse link, né? Então é mais ou menos assim que funciona no Apocalipse, na profecia. Então, olha o que vai dizer aqui, preste atenção.
para você entender essa questão do link, tá? Para a igreja de Pérgamo vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Né? Então essa expressão, a espada afiada de dois gumes, ela não está aqui sem sentido. E ela também não está escrito um link aqui, mas ela é um link. Por quê? Porque do mesmo modo no Wikipedia você vai ter palavras que vão ter um link para dar acrescentar mais ao que está sendo falado, assim no Apocalipse também. Então, quando Jesus diz assim, estas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes, ele está fazendo com que você se lembre de outros lugares na Bíblia onde essa expressão vai ser utilizada, tá? Primeiro você vai ter que pensar, a espada serve para quê? A espada é uma arma de guerra. A espada é uma coisa que se utiliza em batalhas. Então veja aqui, eu enfatizei, né, essa batalha, eu acrescentei esse grifo aqui. Mas, né, você vê que isso, que essa espada, ela é utilizada para quê? Nas batalhas. E a gente vai ver que em diversos pontos na escritura, a espada ela é utilizada pelos servos de Deus para empreenderem guerras. E a gente tem que entender que a espada ela também é chamada do quê? Da palavra de Deus. Amém? Isso tudo são ligações proféticas. Então, essa espada afiada de dois gumes, ela pertence a Jesus e ela vai trazer uma conotação de juízo para nós que nós vamos entender, tá? Então vamos fazer alguns links aqui dessa questão. Preste atenção. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus ele está querendo nos dar link com alguns textos. E o primeiro texto que nós vamos ver é um texto que está em Salmos 149, do verso 5 até o verso 9, que vai dizer: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, né? Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Olha só, né? Então os santos eles devem exultar no seu leito, ou seja, né, no seu leito de dormir, de deitar, com confiança em Deus, eles devem exultar e cantar de alegria a Deus. E nos seus lábios estejam louvores a Deus. E nas suas mãos a espada de dois gumes. Para quê? Para exercer a vingança entre as nações e o castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e seus nobres em grilhões de ferro, e executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os santos. Aleluia. Então olha que interessante, essa expressão espada de dois gumes diz que Cristo ele tem a espada de dois gumes, perfeito? E essa espada é aquela que sai da boca dele. Mas no Salmo 149 está dizendo que os fiéis eles têm a espada de dois gumes, que é a palavra de Cristo. Então você percebe que está sendo uma ligação com o Salmo 149, e neste Salmo 149 está dando que uma espada para os santos, e eles estão exercendo a vingança entre as nações e o castigo sobre os reis e sobre os povos, né? Para executar a sentença escrita. Por que isso está aparecendo? Porque Cristo está nos mostrando que nós vamos executar sim a sentença e o juízo de Deus sobre as nações. Então a espada que está em Cristo, ela vai ser dada para nós também, né? E nós em Cristo, porque nós somos o corpo, obviamente é Cristo que vai exercer esta vingança, né? Mas nós, como sendo corpo com ele, vamos estar junto neste empreendimento e vamos executar juntamente com ele a vingança de Deus, né? Para quê? Diz aqui: meter os seus reis em cadeias e seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, né? O que será honra para todos os seus santos. Então, quando você vê lá em Apocalipse 20 e Apocalipse 19 e alguns outros lugares, que fala que, por exemplo, a besta foi aprisionada, Satanás ele foi aprisionado, né? Tem a ligação com isso daqui, porque diz aqui: para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres. Então a igreja, juntamente com Cristo, é que vai fazer isso, porque sobre a mão dela vai ser dada essa espada de dois gumes, que é a espada de Cristo. Amém? Então esse é um link que Deus está nos dando, que nós vamos executar juntamente com Cristo a vingança de Deus e a vingança de Cristo.
tá bom? Então isso vai ser uma tipologia lá para Josué. Por quê? Porque Josué ele vai executar a ira de Deus de uma forma tipológica sobre Canaã. E veja, quando aqueles muros da cidade caíram, né, os sacerdotes e o povo de guerra entrou na cidade e destruíram a cidade com a espada, tá? Então a espada tem esse símbolo de juízo que vai ser executado na vinda de Cristo e na vingança de Cristo sobre as nações. E além do mais, olha o que vai dizer aqui em Provérbios, capítulo 5, do verso 3 ao verso 4. Olha como as coisas elas não são por acaso na revelação e na profecia de Deus, mas elas são coisas que se ligam. E olha o que diz em Provérbios capítulo 5, do verso 3 ao verso 4. Porque os lábios da mulher adúltera, olha só, né? Então, tratando-se de Apocalipse, quem é a mulher adúltera, né? Nós sabemos que trata-se de Babilônia. Olha ali, Babilônia. Passamos para Babilônia aqui, né? Na tipologia fala de uma mulher adúltera, obviamente. Mas, na realidade, esse texto nos lança assim para a Babilônia, né? Porque diz assim, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, né? E as suas palavras são mais suaves do que o azeite, ou seja, ela enfeitiça, né? Ela seduz. Mas o fim dela é amargoso como o absinto. Lembra daquela trombeta que vai dar águas amargosas, que é absinto. Então olha como o absinto vai aparecer aqui. Uma ligação com o quê? Com trombetas. Né? E nos profetas, acho que Jeremias fala que Deus vai dar absinto para os falsos profetas beberem. E água amargosa, você vai perceber que lá na lei era dito que quando um homem ele desconfiava de uma mulher, de que ela havia o traído, esta mulher e este homem deveriam ir até o tabernáculo e o sacerdote ele tomaria daquela areia que estava no tabernáculo, misturaria com água e ele daria esta água para beber para a mulher que estava sendo acusada de adultério, e quando ela tomava essa água amargosa, se ela fosse culpada de adultério, o ventre dela, né, se abriria, se estragaria, mas se ela não fosse culpada, ela receberia a bênção de ser muito frutífera, tá? Então, quando fala aqui, mas o fim dela é amargoso, é esta ligação com a lei desta mulher que é adulta, que precisava tomar esta bebida amarga, né? E do mesmo modo, assim, Deus vai estar dando absinto para esses que forem participantes desta Babilônia. E fala assim, e agudo como a espada de dois gumes. Então, veja só, tudo isso daqui, irmãos, né? Que está falando de mulher adulta, que diz assim, mas o fim dela é como absinto, amargoso como absinto, e agudo como a espada de dois gumes. Olha como isso está apontando, né? Esse absinto, essa água amargosa, está apontando por quê? Para essa espada. Né? Então, é como se Deus estivesse mostrando que o castigo e que o juízo dessa mulher é como uma espada, mas ele age como um absinto, como uma água amargosa que abria o ventre dessa mulher. Né? E ela morreria com isso. Então, olha como Deus está mostrando que o castigo dessa mulher adulta é comparado a alguém que vai, né, ferir alguém com essa espada de dois gumes. Tá? Então, está apontando para o quê? Para o castigo da Babilônia. Então, o que a gente pode entender aqui? Que, primeiro, essa espada de dois gumes que está sendo linkada aqui, ela vai ser dada para os santos, e os santos vão exercer juízo sobre Babilônia, que vai ser comparado ao que? A esse absinto, a essa água amargosa. E olha que tremendo, quando você vai lá no último flagelo, né? Você vai no último flagelo que cai sobre os homens lá das 7 taças, você vai ver que o último flagelo vai apontar a Babilônia, né, a adúltera, e você vai ver que vão cair pedras do céu. Por quê? Porque Deus está castigando a prostituta, a meretriz, como era castigada na própria lei, apedrejada. Né? Então você vê que pedras vão cair do céu, e essas pedras vão ferir a Babilônia e os homens, ao ponto que eles vão morrer apedrejados, não por pedrinhas, mas por pedras de 30, 40 quilos, que são aquela expressão talentos, tá? Então é a execução do juízo de Deus. E aí você vê que quem executava esse juízo de apedrejamento lá na lei era justamente as pessoas que pegavam no flagra, né? As duas testemunhas que pegavam no flagra, essas apedrejavam as adúlteras.
Por isso que a gente vê que vai ter duas testemunhas em Apocalipse 11, que vão estar testemunhando diante da Babilônia e da besta, né? Que estão vivendo em adultério, tá? Então, esse castigo é justamente essa espada de dois gumes que está sendo entregada para o povo de Deus. E ainda vai dizer mais em Hebreus. Diz assim, né? Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Né? Então, esse descanso, você vai entender que ele trata do quê? Lá no contexto de Josué, era a saída do Egito e a entrada na terra prometida, a fim que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Né? A gente vai ver mais pra frente depois que quando o povo estava saindo do Egito, eles tiveram vários exemplos de desobediência. Eles adulteraram com o bezerro de ouro, eles duvidaram de Deus, eles comeram coisas para ídolos, fizeram uma série de coisas. E essas pessoas, elas foram mortas, castigadas pela espada. Quando o povo de Deus, eles adoraram aquele bezerro de ouro, lá em Êxodo 32 até Êxodo 34 mais ou menos, você vai perceber que aqueles infiéis, eles foram castigados pela espada dos levitas. Né? Então, quando ele fala aqui, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, né, é aquele momento que você está saindo do Egito e você está em direção à terra prometida, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Porque assim como aquele povo desobedeceu a Deus e morreram pela espada, assim também são os de hoje, que desobedecem e são mortos pela espada. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, olha que interessante. Aqui já dá o que? A resposta do que significa essa espada de dois gumes, é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela está apta para dividir, ela está apta para discernir. Então, há decretos e juízos de Deus, e todo aquele que transgride a lei de Deus, a espada de Deus vai matar. Por quê? Porque ela decretou que todo que comete pecado vai morrer. Né? Então, quando ele fala assim que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência, que assim como eles morreram pela espada literal porque desobedeceram, nós, quando desobedecemos, somos mortos pela espada, que é a palavra de Deus. Né? Então, né, as nossas ações vão ser aí contra nós, e nós vamos morrer por meio da palavra de Deus, que determina o castigo e o juízo de Deus, tá? Então, quando fala lá que os santos, eles vão com a espada de dois gumes, que é a espada de Cristo, executar o juízo sobre as nações, não é que eles vão ter uma espada literalmente que é de Cristo e vão matar as pessoas, não. É que eles vão ter autoridade que vai ser entregue para eles por meio de Deus para executar os flagelos nas nações, executar a ira de Deus, que vai ser tipificada numa espada. Amém? Então isso é um simbolismo dessa ira, desse castigo de Deus, mas que se nós não cuidarmos, cairá sobre nós, tá? E vai dizer assim mais também, tá? Tem bastante texto aqui, não sei se eu vou ler todos. Em Apocalipse 19, verso 20 ao 21, onde vai ser utilizada este juízo, né? Diz assim, Apocalipse 19, verso 20 e 21, mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. E os restantes dos mortos foram mortos com a espada. Os restantes foram mortos com a espada que saía de sua boca, daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves, se fartaram das suas carnes, tá? Então, olha onde está sendo executado esse juízo, né? Aqui, tudo aquilo que nós tratamos de prender os reis, a espada sendo executada como juízo, e agora você vê que está sendo entrado no descanso, né? Porque quando fala que nós podemos não entrar no juízo de Deus, isso significa que quando nós utilizarmos da espada de Deus para executar o juízo, aí sim vai chegar o momento do descanso. Mas se caso nós desobedecemos, nós não entraremos nesse descanso. Então, quando esse juízo aqui é colocado sobre a besta, é colocado sobre esses homens ímpios, e é colocado sobre o próprio Satanás, e eles são aprisionados, então agora chegou o momento de nós descansarmos, tá? Então esse é o que está acontecendo aqui.
Teria alguns textos aqui que eu poderia colocar, mas não vou colocar, tá? Vamos ler aqui, Isaías 49, verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu, e fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E diz mais assim, olha que legal, né? Em Êxodo 15, 2 a 3. O Senhor é minha força e meu cântico, ele me foi por salvação. Olha só, Yeshua, né? Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei, né? O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Então o homem da guerra, ele utiliza uma espada. O interessante é que está chamando Deus de homem aqui, né? Só que a gente vê que a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui no livro de Moisés está sendo dito que o Senhor é homem de guerra. Por quê? Porque isso gera uma tipologia lá do futuro, Cristo, né? O verbo de Deus sendo feito homem e que vai voltar como homem, glorificado, como homem de guerra para executar com a espada do Senhor, que é a palavra que sai da sua boca, executar o juízo sobre as nações. Por isso diz, né? Por isso eu exaltarei, é o homem de guerra, o Senhor é seu nome, Yahweh. Né? Aqui ele já vem como aquele homem de guerra que vai executar o juízo. E ainda vai dizer mais nessa vinda, né? Diz assim, a espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada a gordura de sangue de cordeiros e de bodes, a gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Borza e grande matança na terra de Edom, né? Você vê que Deus ele trata aqui de Edom como um inimigo particular. Por quê? Você vai ver que Edom, Ameleque, tá? Apontando para a descendência de Edom. Porque Edom ele é uma tipologia, né, dos inimigos lá do povo de Deus que a gente vai ver no futuro. Você vai ver que Esaú ele persegue o povo de Deus. Então tem essa questão aqui. Quando nós formos estudar Apocalipse 7, nós vamos estudar essa parte com mais afinco, tá? Em Isaías 66 vai dizer assim, verso 16: porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Amém? Então, a espada é para executar o juízo. Então, quando você vê lá que diz que Cristo é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, tudo isso está o que? Linkado com aquela expressão espada de dois gumes. É o juízo de Deus, é o castigo da Babilônia, é a autoridade dos santos e a entrada no descanso por meio da espada, né? Para destruir os inimigos de Deus. Então, exercer vingança, dar fim à adúltera, e significa a palavra de Deus. Amém? Então, olha como só nesse primeiro verso dessa igreja de Pérgamo a gente já tirou muita coisa, né? Ficamos só ali nos primeiros versos, já estamos em 22 minutos de vídeo. Bastante coisa, amém? Eu acho que deu para compreender esta parte. Então vamos agora para mais um ponto dessa igreja de Pérgamo. Diz assim: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não me negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tá? Então aqui tem algumas coisas interessantes. Nós não vamos entrar aqui no mérito geográfico de dizer que o trono de Satanás está em Pérgamo, coisas nesse sentido. Tá? Não quero dar nome a bois aqui, mas eu quero dar o exemplo para você entender o que está sendo dito aqui. Então, quando ele fala de trono de Satanás, ele fala da autoridade que foi entregue a Satanás. Amém? Da autoridade que foi entregue a Satanás, e essa autoridade ele exerce sobre o mundo. Amém? E depois que fala assim, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, né? Ainda nos dias de Antipa, minha testemunha, olha só, vai aparecer com o termo testemunha, né? Que vai ser morta. E quando você olha para Apocalipse 11, você vai ver duas testemunhas que vão ser mortas. Porque esse contexto aqui, irmãos, ele tem um contexto literal. E no contexto literal dessa história, deve ter existido um homem que deu um testemunho fiel da palavra de Deus, e esse homem tendo um testemunho fiel da palavra de Deus, ele deu um testemunho para essa igreja que estava em Pérgamo, das suas obras, da sua fé e da sua perseverança. E Deus utilizou o exemplo deste homem chamado Antipas para demonstrar, né, qual seria o procedimento correto. Então, quando você vê isso em relação a Antipas, você está vendo isso
no literal, Deus está querendo com que você veja na realidade o testemunho, né, e o martírio das duas testemunhas que vai ser morto por causa da palavra de Deus. Amém? Isso a gente estuda em Apocalipse 11 depois, tá? Mas é isso aqui que o contexto está falando. Agora, quando ele fala assim que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, isto significa daquelas pessoas que são fiéis a Deus e que não negarão o nome de Cristo e a fé em Cristo por causa do quê? Das coisas que Satanás vai impor ao povo. Então vamos ver essa questão do trono de Satanás, o que vai dizer aqui. Como eu disse, não vou me ater à geografia para falar de Pérgamo, mas vou me ater à expressão trono de Satanás e ver o que ela significa, tá? Então, em Lucas 4, versos 5 a 7, diz assim, né, falando sobre Satanás que está tentando a Cristo. E elevando-me mostrou num momento todos os reinos do mundo. Olha só, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque a ele me foi entregue. Então, quando fala do trono de Satanás, fala desta autoridade que foi entregue para Satanás, destes reinos do mundo que foram entregues a Satanás. Ele vai dizer assim, e eu dou a quem quiser, portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Né? Então, veja, este trono do Satanás, do capiroto, né, significa esta autoridade que ele tem sobre os reinos do mundo, tá? É isso que o texto está falando. Então, debaixo dessa autoridade de Satanás, os servos de Deus, eles estão vivendo nestes reinos de Satanás. E por causa do nome de Cristo, por causa da fé de Cristo, eles vão morrer como testemunhas. Então você vai ver que aqui o diabo, ele tentou o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, para ele prostrado se adorar. E se ele prostrado se adorar, eles receberiam o quê? Esses reinos, a autoridade desses reinos. Mas a gente sabe que Cristo não quis fazer isso. Amém? Então, significa isso, a autoridade dos reinos do mundo, que lá em Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 2, vai estar sendo entregue para a besta. Porque vai dizer assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veja, este trono, esta autoridade da besta, né, e esse seu poder vai estar sendo entregue, ou melhor, a autoridade do diabo vai estar sendo entregue para a besta. Então em Apocalipse 12 eu não coloquei aqui, mas você vai ver que Apocalipse 12 é falado que o dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres, é vermelho. E esse dragão de 10 chifres, 7 cabeças e muitos diademas, ele tem esse formato, né? E quando você olha para a besta de Apocalipse 13, você vai ver que ele é semelhante. Amém? Ele é semelhante. A diferença é que o dragão ele voa, ele está na região, né, dos ares. E a besta ela é semelhante ao leopardo. O leopardo ele fica na terra. Por quê? Porque a autoridade que Satanás ele tinha nas alturas agora vai ser entregue para o diabo, para a besta que age na terra. Perfeito? Então você vê quando diz ali que a besta ela recebeu do diabo autoridade, poder e trono, aí ela se torna no mesmo formato do diabo, que é 7 cabeças e 10 chifres. Ele passa a ser a imagem e semelhança do diabo, né? Porque a autoridade do diabo é 10 chifres, 7 cabeças e esse ser vermelho. E agora é passado para a besta. Amém? Então quando diz que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? Exatamente isso. Ele vai ficar no mesmo formato do diabo, porque ele tem a autoridade do diabo, tá? Então, quando você vê que fala do trono de Satanás, ele está fazendo esta ligação para nós também com esta autoridade que a besta vai receber do diabo. Por quê? Porque isso aqui está contando do contexto do fim, onde o diabo vai utilizar dessa sua autoridade, desse poder, e vai utilizar disso para dar esta autoridade para a besta, para perseguir aos santos nos últimos dias. Então, se a besta tem 7 cabeças, é porque ela herdou a autoridade dessas 7 cabeças do diabo. Se a besta tem 10 chifres, é porque ela herdou essa autoridade de 10 chifres do diabo, que agora vai agir, né? A besta vai agir por 42 meses, tá? Então, ela vai emergir do mar, né, com esses chifres aí e com essa autoridade
ela vai receber depois. Eu acho que deu para entender esta parte, né? Então, por que eles vão morrer? Cristo já tinha profetizado muito antes. Diz assim, em Mateus 10, verso 22 ao verso 24. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Né? Por causa do meu nome. Olha lá. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Citando lá Mateus 10. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, vos perseguires numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Não vem o contexto aqui, tá? Então, esses aqui, eles conservaram o nome de Cristo e, por causa deste ódio ao nome de Cristo, eles também não negaram a fé, tá? E justamente Satanás, com essa autoridade, aí vai estar perseguindo eles. Então esse é o contexto que nós temos aqui, tá? Então o que nós vimos aqui? A autoridade de Satanás fala nesses contextos. Os reinos do mundo que foram entregues a Satanás foram perseguidos por causa do nome e não negaram a fé em Cristo. Amém? Isso é o que nós tiramos aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a repreensão, que é uma parte bem interessante aqui do estudo. Então vamos continuar aqui. Continuando o texto da igreja de Pérgamo, deixa eu fechar a porta aqui, né, para ficar um pouco melhor. Continuando aqui esse texto, nós vamos ver que na repreensão vai dizer exatamente assim: tenho todavia contra ti, né, algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha só, Balaão, ele é um profeta, tá? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha só, Deus, né, Cristo aqui vai utilizar contra aqueles que não se arrependerem a espada que sai da sua boca. Lembra que eu falei que alguns no deserto pereceram pela espada? Aqueles que saíram do Egito, eles pereceram pela espada? Então você vê que aqui que diz que se alguns não se arrependerem, eles vão perecer pela espada de Cristo, que sai da sua boca. Né? Então, do mesmo modo como alguns israelitas não puderam entrar na herança porque foram mortos, porque eles desobedeceram a Deus, aqui também. Se estes aqui não se arrependerem dos seus atos, eles vão ser castigados pela espada que sai da boca de Cristo, tá? Então a primeira coisa que você tem que notar aqui, irmão, é que está tratando sobre Balaão. E Balaão, ele foi um profeta, ele foi ungido, ele tinha o espírito, o próprio texto fala que ele tinha o espírito. Mas Balaão, num determinado momento, ele vai se perverter, né? Você vê que, primeiro, até os ateus eles usam esse texto como para dizer que há uma contradição na Bíblia. Porque quando você vai lá em Números, eu acho que a partir do capítulo 23, quando vai começar a falar de Balaão, a gente vai ver que vai chegar os servos de Balaque e vão pedir para os servos e vão convidar Balaão para ir até a terra de Balaque para amaldiçoar os israelitas. E então ele pede uma direção para o Senhor dá uma direção para ele que era para ele não ir. Então, a vontade do Senhor ela não muda. Mas num segundo dia, esses mesmos servos de Balaque vão novamente até a casa de Balaão e fazem a mesma pergunta. E ele consulta o Senhor mais uma vez. Só que isso foi o quê? Isso foi uma desobediência. Porque Deus já havia falado num primeiro momento que não era para ele ir. Mas como ele, né, querendo bens materiais, ele, né, tinha o interesse de ir. Então, só pelo fato dele perguntar mais uma vez para Deus se ele deveria ir com o servo de Balaque, só aí Deus já viu que é transgressão no coração dele. Aí o próprio Deus fala assim para ele: não, vai lá, vai com eles. Porque Deus entregou ele a própria cobiça do coração dele, e aí ele foi com o servo de Balaque. Só que o Senhor, para repreender a Balaão,
no meio do caminho, a gente vai ver que a jumenta de Balaão vai falar contra ele, né? Para repreender ele. Aí agora o Senhor deixou, faz o que tu quer fazer. Né? Então quando ele chega lá diante de Balaque, Balaque algumas vezes vai querer que ele amaldiçoe os filhos de Israel. E ele, recebendo o Espírito do Senhor, não amaldiçoa os filhos de Israel. Porque Deus não deu autoridade para amaldiçoar. Só que Balaão sabia que se os filhos de Israel desobedecessem a Deus, eles iam tropeçar no caminho. Então vai acontecer isso que vai estar escrito em Números, né? Olha só. E habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha só, mulheres. Mulheres. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu. Olha só que interessante, mulheres, prostituição, comer. Quando você olha para Apocalipse, irmão, né, você vai ver que fala de comer e beber de uma forma indireta. E quem foi que induziu estas mulheres a fazerem com que os filhos de Israel se prostituíssem? Está aqui, Números 31. Disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, o profeta, né? Profeta, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação, né, do Senhor. Então olha que interessante. A forma com que Balaão ensinava os filhos de Israel a se prostituir foi através de mulher, tá? Então vamos voltar para o texto de Apocalipse. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois aí tem os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Irmãos, não é que existia um Balaão lá no contexto de Pérgamo, mas Deus estava utilizando um contexto que estava acontecendo lá e utilizando a figura de Balaão para você olhar lá para o contexto de Balaão. Então, como foi que os filhos de Israel, no contexto de Balaão, se prostituíram? Por meio das mulheres que Balaão, né, estava mostrando para Balaque que elas aí fariam os filhos de Israel se prostituir. Então, é desta forma, né? Então, aqui trata de mulheres e de prostituição, perfeito? Então você tem que pensar, por quê? Porque no Apocalipse vai existir um ídolo. E este ídolo, ele vai, né, obviamente falar da imagem da besta, tá? E quando você vê que Balaão ensinava os filhos de Israel a se prostituírem, esta prostituição vai se caracterizar quando os filhos de Israel comiam das coisas sacrificadas aos ídolos. Como vai aparecer aqui, ó, né? Diante dos filhos de Israel para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então essa questão de comerem as coisas sacrificadas aos ídolos é uma figura da marca da besta. Por quê, irmãos? Porque é uma figura da marca da besta. Vamos fazer um raciocínio aqui, tá? Vamos raciocinar. Irmãos, no final dos tempos nós vamos ver que os homens, eles só vão poder comprar e vender quando eles portarem o que a gente sabe da marca da besta. Amém? Então você não vai ter mais o direito, como você tem hoje, de poder sair para comprar e vender para poder comer. Então as pessoas que são servos de Deus, elas vão estar o quê? Elas vão estar na dependência de Deus. Então a alimentação, a água e tudo mais vai vir da parte de Deus. Mas os homens que vão utilizar a marca da besta, esses, para poder se alimentar, eles vão ter que agora utilizar a marca da besta e agora eles vão se alimentar. Então você percebe que esta comida que eles vão comprar para se alimentarem, ela é uma comida que vai ser dada graças à imagem da besta. Então quando eles estão comendo de qualquer coisa comprada com esse dinheiro, que é a marca da besta, é como se fosse uma comida sacrificada ao ídolo. Porque é por meio da moeda do ídolo, é por meio daquilo que o ídolo vai estar provendo para eles, que eles vão poder comer. Então, por isso é que fala aqui que Balaão
vai estar fazendo com que os filhos de Israel se prostituíssem, né? Que os filhos de Israel se prostituíssem. Por isso que vai estar sendo dito isto daqui, tá? Você tem que ter isto em mente aqui. E o interessante é que vai aparecer dizendo aqui que eles vão se prostituir com essas mulheres. Por quê? Porque olha o que diz lá em número 25. Né? Começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas, mulheres. Tá? E estas convidaram o povo ao sacrifício dos teus deuses e o povo comeu. Então, qual era a forma que Balaão lá em números 25 fazia com que o povo se prostituísse? Era por meio de mulheres. Então ele levou essas mulheres, o povo cobiçou as mulheres, né? E o povo se prostituiu com elas e comeu das coisas sacrificadas a ídolos. Então esta era a forma que Balaão se utilizava para fazer isso. Então todos esses que, né, prevaricaram seguindo a doutrina de Balaão, Moisés mandou matar eles pela espada. Então por isso que vai dizer assim: pelejareis contra eles com a espada da minha boca. Amém? Então a mesma coisa que aconteceu lá em Números vai acontecer no Apocalipse. Então isso é o que está acontecendo. E onde vai aparecer, irmãos? Mulheres, homens que não vão se macular com mulheres. Lá nos 144 mil, que vai ser dito que esses 144 mil não se achou, né, engano na sua boca, nem mentira, e eles não se macularam com mulheres. Por quê? Porque Balaão vai fazer com que os filhos de Israel se maculem com mulheres, tá bom? E aqueles 144 mil, eles não vão participar disso. Por isso que aqui está enfatizando Balaão. Balaão é o profeta que vai conduzir ao ídolo. E quem é o profeta que conduz ao ídolo lá em Apocalipse? É o falso profeta que vai estar seduzindo os homens aí a colocarem a marca da besta, tá? Então, Balaão é uma tipologia, sim, do falso profeta aqui, né? Então, qual é o profeta que vai existir no tempo de Balaão? É o profeta Moisés. Então, olha só, marquem aí no contexto de Balaão, nós vamos ter o profeta Moisés, que vai ser aquele que vai estar guiando o povo. Né? As mulheres moabitas corromperam os israelitas. Finéias, em número 25, vai se levantar e vai matar um transgressor. Isso vai trazer expiação para o povo. Né? Você vai ler em números 25, eu não vou falar sobre isso aqui. E os ímpios, midianitas e moabitas, vão ser destruídos pela espada, e aqueles também que se prostituíram. E o povo vai comer e beber e se prostituir com os ídolos, tá? Então você vê que Deus sempre enfatiza a questão de comer e beber para demonstrar que a marca da besta é o que vai fazer com que o povo coma e beba nos últimos dias, perfeito? Então isso é o que está sendo dito aqui. Agora vai falar sobre as promessas, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, né? Bem como lhe darei a pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, né? O qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Quanto ao maná escondido, irmão, a gente tem que fazer uma ligação lá com a lei, porque na lei existia um maná que estava escondido. Todos os dias o maná caía do céu, e ao sexto dia caía uma porção dupla, porque quando você pegava o maná num dia, no outro ele estragava, e assim sucessivamente. Mas no sétimo dia, ou melhor, no sexto dia, Deus dava uma porção dupla de maná, e essa porção dupla de maná não estragava. Você podia comer no sexto e no sétimo dia, tá? Porque ela permaneceria até o sétimo dia. Mas existia um maná que estava dentro do tabernáculo, que foi colocada junto com a Arca da Aliança, que diz assim: disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão colocou diante do testemunho para guardar. Então veja, o normal de todo o maná que existia era que ele estragava de um dia para o outro. Mas este maná aqui que estava dentro, do vaso colocado por Arão, eu esqueci de botar o texto aqui, ele não estragava. Por quê? Porque ele é uma tipologia, irmãos, do corpo de Cristo que não se estragou pela morte. Amém? Então os 6 dias que a gente viu o maná que se estragava representa o corpo temporal que se estragava. Mas o maná do sétimo dia e o maná que estava dentro do tabernáculo,
ele era um maná que não se estragava, e isso tipifica o nosso corpo glorioso que vai estar o que? Pleno ao sétimo dia, tá? Então, esse maná escondido, ele representa o maná que está dentro da Arca da Aliança e representa o maná que entrava no sétimo dia. E ainda vai dizer mais: bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha escrito um novo nome. E este novo nome ele fala de coisas futuras, da ressurreição, a qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Olha que legal que vai dizer assim, em Isaías 62, do verso 1 ao verso 3. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça, né? Fala da Jerusalém de justiça, que é a nova Jerusalém, como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E sereis chamada por um novo nome. Olha só. Então, quando fala aqui que os santos vão receber um novo nome, ele está fazendo uma ligação com a nova Jerusalém, que vai ter um novo nome. Que a boca do Senhor designará, e será uma coroa de glória nas mãos do Senhor, um diadema real, né, na mão do teu Deus. E diz mais: venho sem demora, conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Olha só, Cristo também tem um novo nome, a nova Jerusalém também tem um novo nome, e ainda diz mais: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Exatamente o que diz aqui, né? Diz assim: e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que recebe. Então, essas características vão estar nos vencedores das 7 igrejas, vão estar na Nova Jerusalém e vão estar em Cristo. Por quê? Porque tudo trata de um mesmo corpo. Amém? Esse novo nome vai estar sobre Cristo, sobre a Nova Jerusalém e sobre os vencedores. Então, o que nós pegamos dessa parte? O maná escondido não estragava no sétimo dia, né? Representa o corpo de Cristo, né? Que é o corpo incorruptível. Cristo, Jerusalém, e nós temos um novo nome. Amém? Vou fazer uma segunda parte aqui, irmãos, que já está aí quase 50 minutos, para você ver como vai ser uma aula aí complicada essa daqui, tá? Próxima parte do vídeo vamos tratar sobre Tiátira.